Vamos iniciar então a nossa live. O tema hoje é um tema muito sugestivo, né? É um tema muito forte, sobre a perseguição. Ela aí é iminente. Eu tenho percebido, pastor Caldinei, que a perseguição não vem só de fora. Eu tenho percebido também que o diabo ele está trabalhando dentro da própria igreja, uma perseguição bem disfarçadamente. A gente vê cristãos desviados dentro da própria igreja e achando que está caminhando para o céu. Nós temos aqui vários vídeos. Eu quero começar aqui com aquele vídeo que está dando o que falar aí, daquele casal, né? Par, né? De mulheres casando dentro da igreja batista. Um absurdo o que está acontecendo. Na verdade, deixa eu aqui corrigir, não é mais batista, porque a batista excluiu, segundo aqui informações, a igreja, mas eles abriram um ministério independente, tá? Então, ela é uma pastora teóloga, tá? Da Batista aí. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome dela para os irmãos aqui, acompanhar com a gente. Eu vou colocar o videozinho aqui do casal, dos pais, né? Casal não. Cadê? Deixa eu ver se encontra aqui. Olha que coisa interessante, pastor Adnei. Pela primeira vez, né, pastora Batista de Maceió celebra casamento homoafetivo, gente. Homoafetivo. Tá na tela para os irmãos. É a pastora Odija Barros, tá? Segundo suposta pastora, viu, irmãos? Não estou aqui afirmando, tá certo? Até fiz um vídeo aí, pastor Caldinei, no canal, né, falando sobre esta questão. A gente vê realmente que a Bíblia diz, ai por quem viu o escândalo, né? Melhor fora que pendurasse uma pedra ao pescoço e pulasse no mar, né? Porque o escândalo, gente, tá aí em todas as partes. Tem também o Homem-Aranha dentro da igreja, tem várias... A gente não vai pôr tudo aqui, porque é uma live rápida, e vamos comentar um pouquinho também sobre a ascensão do anticristo, né? Que está chegando aí. Mas você percebe que tem as questões, viu, pastor Caldinei? A questão dentro da igreja, fora da igreja. Olha, o mundo está de ponta cabeça. Uma cena impressionante. O que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor Caldinei? Fica à vontade, meu querido. Então, pastor Rodrigo e todos que estão em casa nos acompanhando, há alguns séculos atrás, né, podemos dizer aí, há quase 2.000 anos atrás, o apóstolo Paulo, ele escreveu, né, à igreja de Roma, aos romanos, né, em 1 Romanos capítulo 1, verso 27, da seguinte forma: de igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual um pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requeriu. Ou seja, o apóstolo Paulo já havia alertado isso há quase 2.000 anos atrás, na carta aos Romanos, que isso iria acontecer com muitas sucessões, com muita frequência, essas pessoas abandonando, né, o líbido natural, abandonando o senso natural de ter atração pelo sexo oposto, e ambos se inflamarem por pessoas do mesmo sexo, se entregando às parvoíces, a todas as práticas satânicas e a todas as ilicitudes que desagradam ao Altíssimo Deus. E isso, enquanto estava, pastor Rodrigo, acontecendo lá, no meio da sociedade que vive na incredulidade, na perversão, a gente, então, estava pregando contra, estamos pregando contra, como a Bíblia nos orienta a pregar. Porém, quando isso parte para dentro dos redutos que se dizem ser evangélicos, dos redutos cristãos, então nós precisamos ligar o radar de alerta, porque isso é um sinal muito profundo da volta do Senhor Jesus, um sinal da apostasia, do engano. A Bíblia diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
O que é a iniquidade? A iniquidade é a repetição do mesmo pecado. Então, eu pratico um pecado hoje, ele é pecado. Eu pratico ele amanhã, ele continua sendo pecado. Mas da terceira vez em diante que eu pratico o mesmo pecado, ele deixa de ser pecado e passa a ser iniquidade. E a repetição da iniquidade gera nas pessoas a frieza, a falta de respeito, essa frieza espiritual, que é o que a sociedade está vivendo. E isso está passando para dentro das igrejas hoje em dia. Essa falta de respeito, essa falta de amor que se esfriou com o tema de tolerância. Não. Você não pode ser preconceituoso, você não pode julgar, não julgueis e não sereis julgado. Hoje em dia, pastor Rodrigo, a verdade, né, na boca daqueles que querem viver na prática do engano, a verdade assumiu outro nome, assumiu o nome de julgamento. Então, hoje em dia, não se pode mais falar a verdade, não se pode pregar a verdade, não se pode combater o pecado, que na mentalidade de muitos que estão de Bíblia na mão, você está julgando. Olha lá, uma live dos julgadores, que se acha mais santo do que os demais. Olha lá, apontando o erro dos outros. Será que eles não têm erro também? Meu amigo, nós precisamos avaliar que Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou, e os princípios do Senhor nunca irá mudar. E hoje em dia nós vemos esse evangelho, pastor Rodrigo, de pessoas, né, que dizem estar na presença de Deus, pregando um falso amor. Não, o que manda é o amor. Cadê o amor? Aonde está o amor? Perderam o amor, estão apenas julgando e apontando o erro dos outros. Aonde está o amor? Meu amigo, amor, ele está embasado no respeito, pastor Rodrigo. Com certeza. Como eu costumo dizer aqui, pastor Claudinei, o que é certo está virando errado. E o errado está sendo certo. O que acontece? Eu vejo o que é errado fazendo leis para coibir o que é certo de continuar sendo certo. Depois você entender aí o trocadilho de palavras? É isso que está acontecendo na sociedade. Estamos vivendo, pastor Claudinei, como eles dizem, né? Um novo normal. Para eles aí é um novo normal. Mas nós, como igreja do Senhor, não podemos aceitar esse tipo de coisa, gente. Está acontecendo, a Bíblia ela vem se cumprindo dia após dia. Então, além de nós sofrermos perseguições externas, tem também uma perseguição interna dentro da própria igreja, mal dizendo. Porque o inimigo ali vai mudando de estratégia. Ele vê que se ele consegue deixar a pessoa desviada lá dentro, por que ele vai querer, então, atacar? Sendo que ele pode fazer com que a igreja se desvie, não é verdade, pastor Claudinei? Exatamente, pastor Rodrigo. Eu alguns anos atrás, né, eu tive a oportunidade de participar de um debate, né, com alguns pastores, e o tema era a respeito da perseguição que iria, né, que estaria para acontecer com a igreja. Isso há cerca de 15 anos atrás, que iria acontecer nos últimos dias. E eu coloquei algo que eu quero até colocar para todos que estão nos acompanhando aqui agora, a respeito de como que o diabo persegue a igreja, de como que a igreja é perseguida. A igreja é perseguida de 3 maneiras. 3 formas que a igreja é perseguida na terra. De que maneira que a igreja é perseguida? A igreja é perseguida. Satanás persegue para calar a igreja. O diabo persegue para esfriar a igreja. E o diabo persegue para automaticamente enganar a igreja. Então a perseguição está em cima do calar, do esfriar e do enganar. E é o que nós estamos vivendo nos dias atuais, pastor Rodrigo. Os meios de comunicação fazendo de tudo para calar a voz dos verdadeiros boca de Deus na face da terra. Se nós formos observar, os verdadeiros pregadores do evangelho estão tendo que readaptar a sua forma de pregar, não mudar a pregação, mas readaptar suas palavras para que não venha cair em uma censura de algoritmo e automaticamente perder os seus canais, perder o direito de pregação. Algumas igrejas estão sendo perseguidas, igrejas que eu digo templos, perseguida ao ponto de receberem multas e algo semelhante. Por quê? Porque a primeira maneira de Satanás trabalhar para perseguir a igreja é tentando calar. A segunda maneira é o quê? Através do esfriamento. Como que o diabo esfria a igreja? Satanás esfria a igreja
através dos entretenimentos e do mundanismo, né? Então, você não precisa sair do meio do reduto dos evangélicos para você estar longe de Deus. A meta de Satanás não é te tirar do meio do reduto dos evangélicos, não é te tirar do meio daqueles que se dizem ser de Deus. A meta é fazer você estar ali no meio, mais frio espiritualmente, através do pecado, através do entretenimento, através da mistura com o mundo, como nós vemos aí pessoas, né, dentro das igrejas, vivendo semelhante ao que o mundo vive, na prática que o mundo vive da mesma maneira, totalmente igualzinho ao mundo. Saiu agora um vídeo esses dias atrás, daí do Homem-Aranha evangélico, né? O Homem-Aranha evangélico dançando diante do altar e todo mundo aplaudindo e aquele burburinho todo. O que é isso? Isso nada mais nada menos é do que fruto do esfriamento espiritual. Já não há mais pregação sobre o arrependimento, já não há mais pregação condenando o pecado, já não há mais pregação apontando que o inferno existe, já não há mais pregação dizendo que Deus, o Todo-Poderoso, vai ficar face a face com todos os mortais. Já não existe mais pregação sobre isso. A pregação é o quê? Você vai prosperar, você vai ficar rico, você vai andar com a Lamborghini ou com a Ferrari, você vai ter uma casa no bairro nobre da tua cidade para mostrar para todo mundo que Deus está na tua vida. Teus inimigos vão ficar sentados na plateia e você vai estar no palco por cima da carne seca. Essa é a pregação dos dias atuais. A frieza trouxe esse tipo de mensagem que massageia o ego do ser humano. Enquanto os verdadeiros profetas eram cerrados ao meio, era torado no meio ao fio da espada, outros eram jogados em tacho de banha fervente, outros eram crucificados de cabeça para baixo, hoje os pregadores simplesmente têm o ego massageado. Para ser homem de Deus, tem que ter o carrão, a Lamborghini. Para ser homem de Deus, você tem que ter a Land Rover modelo 2022. Para ser homem de Deus, a tua casa tem que ser um triplex com elevador no bairro nobre da cidade, senão Deus não está na tua vida. Imagina que aquele irmãozinho que tem um carro simples e mora no bairro retirado tem Deus na vida. Um irmão sofredor, quebrado, Deus não está na vida dele. E esse evangelho mundano, esse evangelho materialista, está trazendo a frieza na vida das pessoas. Então, o diabo trabalha para calar, para esfriar e para enganar, através do que nós estamos vendo. Olha o engano que está na face da terra. Olha o engano que está atuando na face da terra. E mais, pastor Rodrigo, você que está aqui nos acompanhando, guarde bem as palavras que eu vou dizer para você nesse momento, da parte de Deus. Escute o que eu estou te dizendo. 2022 é um ano político. 2022 é um ano de eleição, é um ano decisivo na face da terra. Principalmente, vamos dizer, no Brasil. E nesse ano de 2022, Satanás está trabalhando para enganar a sociedade brasileira, para enganar as pessoas que estão no evangelho. De que maneira? Está surgindo, com certeza você vai ver futuramente, está surgindo um falso candidato a presidente, um falso candidato que se converteu ao evangelho, um falso novo convertido. Esse falso novo convertido que está surgindo, você vai ver nos dias próximos, vai surgir para todo mundo saber. Esse falso novo convertido ao evangelho está vindo para enganar as pessoas. Na realidade, ele se veste de vermelho, ele pensa vermelho, a mentalidade dele é vermelha, mas ele é um falso novo convertido, conhecido como um cangaceiro do Nordeste do Brasil. Um falso novo convertido, que está vindo aí para enganar os crentes. E já tem uma galera, pastor Rodrigo, que já está se entregando às farsas e às ilusões desse cidadão que, na realidade, não passa de um coronel nordestino que quer simplesmente levar o Brasil ao caos, como toda a esquerda sempre quis. Então, pastor Claudinei, olha só, o senhor tocou num assunto bem interessante, né? 2022 realmente promete. Temos que ficar atento, porque eles vão fazer de tudo aí para poder realmente lubridiar, né? Porque a massa evangélica no Brasil é muito grande. Inclusive, até o Nove Dedo, que falar o nome dele, também disse que tem que fazer um jeito aí de poder agradar esse público para poder ele, então, também assumir, ganhar as eleições. Então, toma cuidado, pessoal. Toma cuidado, porque nós só temos 8 países, né? 8 países que é de direita. Os restantes dos países, na verdade, que tem o regime político, são 186. Desses 186, só apenas 8 são de direita.
O resto, pastor Grandir, tudo de esquerda. Ou seja, a gente vê realmente, mas isso aí tudo, gente, a gente olha que é um cumprimento da Bíblia se cumprindo, pessoal. A gente vê que a nossa redenção está próxima. O pastor, como comentou sobre o Homem-Aranha, tem aqui, eu vou colocar aqui para os irmãos acompanhar com a gente também. Olha a situação da igreja que nós estamos vivendo, pessoal. Olha aí, na tela. Pastor, é complicado, né? Geralmente, nesses ambientes, né, a gritaria, né, a histeria, né, as explosões dos pratos da bateria é mais alto do que qualquer coisa, né? Tudo isso para levar o lado emotivo das pessoas a ser tudo confuso, tudo embaraçado, e ali a emoção fala mais alto do que a razão, né? Onde a emoção fala mais alto do que a razão, pode ter certeza que não acontece coisa boa. Aonde a emoção fala mais do que a razão, não acontece coisas boas, até porque Deus não trabalha com emoção, Deus trabalha com a razão, Deus trabalha com a fé, Deus não trabalha com emoção. Olha a situação, onde já se viu uma pessoa, o Espírito de Deus, colocar uma pessoa de perna trançada na pilastra central da igreja. Onde já se viu o Espírito de Deus envolvido com a vergonheira dessa? Mas as pessoas não têm um pingo de noção, porque estão enganadas, pastor Rodrigo, enganadas pelo seu próprio orgulho, enganadas por falta de informação bíblica, enganada pela vontade de se aparecer, enganado simplesmente acreditando que tudo isso é agradável a Deus, que tudo isso leva a pessoa a ter... Para pensar, imagina uma situação dessa, né? Um cidadão começa, olha os gestos, né? E tudo isso dentro da igreja. E o pior, pastor Galinha, é que lá no fundo a irmã cantando, né? Lá, segundo ela, está louvando a Deus, né? E, na verdade, o culto, você percebe que precisa de ter um Homem-Aranha no meio do culto para as pessoas poderem se conectar a Deus. Olha que tamanha aberração, né, gente? A gente vivendo pois aí... aí a gente vê, né? Você começa a observar, né? Quem é o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, na realidade, quando ele... Todo mundo sabe desde criança, né? Quem assistia desenho, para ele soltar a sua teia, ele precisa fazer a invocação, né, do próprio Satanás, né? Que ali, com os seus dedos, ele faz o chifre do diabo para que a sua teia venha a sair. E tantas outras posições que esse personagem faz, né, que é a própria representação do diabo, né? Mas as pessoas não conseguem ver isso dentro da igreja. Tudo, se for falar isso dentro dessas igrejas, a gente é tido como radical, como alguém preconceituoso, como alguém religioso, né? Olha lá, mais um religioso que não conhece o amor de Deus. Deus é amor. Deus jamais o amor de Deus cobre tudo isso. Como se o amor de Deus fosse uma coisa banal, uma coisa qualquer, né? Quando na realidade isso não deixa de ser o próprio engano dentro das igrejas, pastor Rodrigo. Sem contar também com os palavrões, né? Porque a Bíblia fala, não sai da tua boca nem uma palavra torpe. Olha esse videozinho aqui, é bem curtinho, é só uns flashes, né? No altar, né? O pessoal falando, né? Olha só, olha aí. A igreja de Jesus Cristo não levanta placa de filho da p*** de negro nenhum, não levanta placa de filho da p*** de político e não levanta placa de filho da p** de viado. Refúgio de carnaval da igreja Cidade de Refúgio, a festa tá bombando, vem comigo, tem cada coisa, querida, coisa que você nunca imaginou ver na vida. Aí voltou de novo, né? Realmente aí, eles estão tentando, né, de toda maneira, trazer o mundo para dentro da igreja para atrair pessoas, mas eles esquecem que quem atrai pessoas, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o próprio Espírito Santo. E que a igreja não precisa se transformar, né? Você viu lá, falando de carnaval, colocar o carnaval dentro da igreja
e diz que é coisa boa, o pessoal vem porque é coisa boa, para atrair esse público. A gente vê aí o extremo, né, pastor Claudinei? Um extremo muito grande acontecendo. Se for observar, pastor Rodrigo, o argumento é, nós temos que, Paulo se fez de tolo para ganhar os tolos, né? Então nós temos que se fazer de tolo para ganhar os tolos, mas nós não vemos Paulo, né, trazendo para dentro do evangelho o modismo, né, dos pagões para simplesmente evangelizar os pagãos, né? Nós nunca na história nós vemos Davi se aliando com os músicos dos filisteus, com os músicos do Egito, para ganhar os músicos do Egito. Não, Davi simplesmente manteve a sua postura e o seu testemunho serviu de exemplo e serve até hoje para as nações. O testemunho de Paulo serve até hoje para as nações e dos apóstolos também. Então, não precisa se fazer de mundano para ganhar os mundanos. Pelo contrário, que os homens vejam a luz de Deus em nós e se arrependam dos seus pecados. Porque, pastor Rodrigo, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos a Cristo porque nós vimos nos homens de Deus e mulheres de Deus que pregaram para nós uma luz diferente, um comportamento diferente, uma maneira de viver diferente, e essa maneira de viver diferente, dentro da simplicidade, dentro da pureza, dentro da renúncia do mundo, nos atraiu e nos trouxe para Deus. O que nos trouxe para Deus, né, pelo menos o que me trouxe para Deus há quase 25 anos atrás, o que me trouxe para o Evangelho, não foi nada de modismo. O que me trouxe foi a renúncia. Eu cheguei diante do pastor que estava no altar e disse para ele assim: pastor, o que eu tenho que fazer para mim ter esse Deus que está na tua vida dentro da minha vida? Ele disse para mim assim: abandona o que você mais ama e você vai ter esse Deus. Aí eu disse, mas o que eu mais amo? Ele falou, você sabe o que você mais ama. E o que você mais ama não é a tua família, não é nada disso. Você sabe, você tem que abandonar. Senão esse Deus não vai morar dentro de você. Foi curto, grosso e objetivo. Eu disse, então eu quero Jesus. Aceitei Jesus naquele dia. Voltei, né? Na época eu jogava no Curitiba. Voltei no estádio do Couto Pereira e rescindi o contrato diante da diretoria do Curitiba. Joel Malucelli era o presidente, Algaci Túlio era o vice-presidente, rescindi o contrato e acabou. Nunca mais joguei futebol. Quero ser um homem de Deus, quero pregar o evangelho, quero ir morar na eternidade com Jesus e eu não quero mais saber de nada desse mundo. E estou 25 anos pregando o evangelho. Hoje em dia, não. Hoje em dia é essa liberalidade, esse liberalismo, né? Não, pode vir como você está e Deus vai trabalhar no teu coração, filhão. Fica tranquilo, queridão. Continua do jeito que você está, que quem vai fazer a obra é Deus. E o camarada está dentro da igreja 10, 15, 20 anos e não muda. A vida não muda, continua com as amantes, continua no pecado, continua vivendo uma vida totalmente secularizada, né? Dentro do templo é uma coisa e fora do templo é outro, né? De dia é ovelha e à noite é um cabrito. Mas por que disso? Porque a verdade não é anunciada, porque a pessoa tem medo de anunciar a verdade por medo de perder dizimista, pastor Rodrigo. Com certeza. Os irmãos perguntou sobre onde é as igrejas, irmão. Tem uma matéria que nós fez no canal aí que fala a igreja que era uma igreja batista, né? Ela foi excluída aí. A pastora, ela segundo a suposta pastora aí, ela é teóloga, né? E infelizmente ela está aí, ó, fazendo casamento de mulheres com mulheres, né? Dentro da igreja. Segundo ela, lá, segundo a matéria, é uma igreja, né? E o pessoal está aderindo isso aí, que é completamente antibíblico. Não precisa nem comentar mais sobre esse assunto, né, pastor Eli? Porque está escancarado. A Bíblia é contra isso, irmão. Nós estamos vivendo uma Sodoma e Gomorra em pleno século XXI novamente. Pior ainda. Eu acho que está ficando pior do que a própria Sodoma e Gomorra. Você imagina, se Deus destruiu Sodoma e Gomorra, imagina o que ele vai fazer, irmãos, com esse planeta. Olha só, a gente vê não só a questão moral da igreja e do mundo, mas também as questões climáticas tendem a cada vez ficar pior devido ao aumento do pecado. Porque é bíblico, né? Por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E isso está acontecendo dentro das igrejas, né, pastor Claudinei? Dentro das igrejas. Exatamente. E é aquilo que eu disse, eu vou repetir mais uma vez, né, pastor Rodrigo? A perseguição, ela acontece através do calar, do esfriar e do enganar. Satanás está atuando dessas três maneiras na face da terra, no meio daqueles que se dizem ser o povo de Deus. Através do calar, através do esfriar e através do enganar. Você que está assistindo pode anotar isso daí e perceber, observe o dia a dia, que você vai ver que a meta das trevas é essa: calar, esfriar e enganar. E é o que está acontecendo nos dias atuais. E dentre todos esses aí,
O calar é em cima daqueles que são os verdadeiros, o esfriar é em cima daqueles que realmente estão servindo, e o engano está se alastrando por toda a face da terra, ao ponto que eu fico pensando, pastor Rodrigo, se Jesus não voltar, o que será da geração dos nossos filhos e dos netos que estão vindo aí? Olha o que diz aí, pastor, Mateus 24, 4 e 5, ó. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, né, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantas pessoas, pastor Galdney, estão sendo enganadas, né? Mas aí tem esse versículo aqui, ó. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. E isso, essa profecia já aconteceu, né? Em 1948, que Israel se tornou nação. E nós vemos que as coisas que está em Mateus 24, pastor Galdney, e também no Apocalipse, em boa parte aí dos evangelhos, a gente vê que está se cumprindo na sua plenitude nos dias atuais. O senhor concorda comigo nessa questão? Perfeitamente, pastor Rodrigo, perfeitamente. As profecias estão se cumprindo, e quando, né, o senhor mesmo leu esse versículo anterior, né, que estava aí na tela, né, muitos virão dizendo, acautelai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganará muito. Preste bem atenção nesse versículo, está aí na tela, ó. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Ou seja, não é um anticristo dizendo, eu sou o Cristo, não. É muitos virão em nome de Jesus, dizendo, eu sou o Cristo. Como assim? Muitos virão em nome de Jesus, oferecendo uma salvação fácil. Quando Jesus diz que muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, não é que a pessoa vai dizer que ele é Cristo, não. É que a pessoa vai apresentar um Cristo, né, que tem uma salvação fácil, que tem uma salvação de graça, uma salvação barata. Se existe uma coisa, pastor Rodrigo, que não é de graça, é a graça. Aí que está o engano de muita gente. A graça não é de graça. Tem muita gente enganada em cima disso. Não, nós estamos vivendo no tempo da graça e não é no tempo da lei. Meu amigo, o tempo da graça, a cobrança é maior do que no tempo da lei. No tempo da lei, você furava o olho de alguém e alguém furava o teu olho e estava pago. No tempo da graça, não. No tempo da graça, você peca aqui agora, ninguém vai cobrar de você o pecado, mas na fritada dos ovos você está condenado. A graça não é de graça. Se a graça fosse de graça, eu não precisaria renunciar para morar no céu, da eternidade com Cristo. Se a graça fosse de graça, não precisaríamos abrir mão dos vícios, não precisaríamos abrir mão de uma dupla vida, não precisaríamos abrir mão de uma vida de engano e de mentira. A graça não é de graça. E o engano dos últimos dias pastor Rodrigo, estamos vivendo no tempo da graça, não é mais a lei, estamos na graça. A graça nunca foi e nunca será de graça. Com certeza. Tem uma parte que fala, né, eu sempre leio essa parte, fala assim, que naquela época adultério, né? Se você cometeu adultério com a pessoa, pronto. Mas só de olhar hoje, né? De olhar, já cometeu adultério. Então, você vê que é muito mais forte do que a própria lei, né? Muito mais forte. A graça não é de graça, né? Muitas pessoas, não, nós estamos vivendo no tempo da graça. Jesus chegou e disse assim, porfiai, se esforçai por entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que trilham por esse caminho. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque apertada é a porta, e estreita é o caminho que conduz à vida eterna. E poucos há que a encontram. Ou seja, Jesus está falando da graça. A graça é porta estreita, a graça é renúncia, a graça é obediência, a graça é a vontade de Deus acima da nossa. A graça é simplesmente o reino de Deus sendo prioridade acima do reino dos homens. Isso é graça. E as pessoas confundem, achando que graça é tudo de graça. Não, nós somos salvos pela graça. Pela graça porque Jesus fez um favor por nós que nós não merecíamos. Porém, agora nós temos que fazer um favor no tocante à nossa alma para que possamos estar perante Ele, porque Ele deu a vida dele por nós. Agora, se nós queremos passar uma eternidade com Ele, nós temos que dar a nossa vida para Ele, pastor Rodrigo. Com certeza, concordo com o senhor plenamente. As pessoas estão achando que tudo é
é tranquilo, não. Vem como está, fica como está. Eu até falo isso em algumas lives. Se Deus quisesse, se nós fosse para a igreja para ficar como está, Deus fazia uma bola de carne com 2 olhos. Não precisava fazer o corpo. Né? O apóstolo Paulo fala assim, ó, corpo, alma e espírito, santos e conservados para a vinda do Senhor Jesus. Deus não quer só o seu coração, irmão. Deus não é açougueiro para querer só o seu coração, não. Ele quer o corpo, alma e espírito. É um fato. E as pessoas estão dizendo, não, que é isso? Fica tranquilo. Fica à vontade nos vícios aí, porque Deus só quer só o coração. Só o coração só e mais nada. Fica à vontade. Pode ficar na prática do pecado. E por muito, né, pastor? Se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E também o aumento da ciência. Olha só. Eu sempre falei isso aqui já uma vez, mas vou pular de novo aqui. Olha só, esse robô, o humanoide, uma meca, né, que é parecido com o humano, olha só. Olha aí, pastor. É tudo já, ele se movimenta igual um humano. Isso agora, viu? Dia 3 de dezembro. O robô Ameca, olha aí. Veja. Isso porque ainda ele não está ligado à inteligência artificial. Ele está nas nuvens só. Ele não está ligado à inteligência artificial. Só está nas nuvens por enquanto, pastor. E na realidade, tudo isso, pastor Rodrigo, é o aumento da ciência, né? E justamente por quê? Porque do jeito que a sociedade está indo, se Jesus demorando para voltar alguns anos, não vai ter a procriação e a proliferação dos seres humanos, porque é homem com homem, mulher com mulher. E o mesmo sexo não procria. Então tem que criar robô, tem que criar máquinas, porque como que a sociedade vai continuar vivendo? Então a necessidade do aumento de tudo isso é devido toda essa entrega, né, a pessoas, né, como nós acabamos de ver aí, pessoas vivendo do mesmo sexo, da mesma maneira. Por quê? Isso aí não procria, isso aí não gera sociedade, não gera crescimento. Então, precisa das máquinas, e é por isso que todo esse aumento, toda essa evolução, toda essa bagunça que o mundo está vivendo é uma indicativa da vinda e da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, um robô com todos os comportamentos de espanto, com comportamento de perplexidade, com comportamento, olha só, como se fosse um ser humano, sorriso, tudo. O que é isso? É o aumento da ciência que indica a vinda do Senhor Jesus. Olha, dá sorriso. Olha lá. É completamente... O irmão tinha falado que ele não tinha as pernas aí, ó. Apareceu as pernas. Tem também as pernas, tá vendo? Olha lá. Tem um irmão falou que estava em cima da base, mas olha aí. Um robô completamente parecido com um humano em todos os aspectos. A gente vê, né, pastor Claudio, uma preparação aí também para a chegada do anticristo com muita rapidez, né? Com muita rapidez. Falando de uma forma superficial, como o senhor entende um pouco de Israel, o senhor me falou que, né, que já fez 4 alianças, 4 pactos, né? E me parece que fez mais 4, não é isso? O senhor pode fazer um resumo? Havia os primeiros 4 acordos de paz que foram feitos com Israel. Primeiro foi com o Egito, depois com a Jordânia, né? O terceiro foi feito com a Arábia Saudita, né? Com Emirados Árabes Unidos, e o quarto foi com Marrocos. E agora foi feito mais 4 acordos, totalizando 8 nações que fizeram acordo de paz, aliança comercial com Israel, inclusive o país que vai sediar a Copa do Mundo acabou de entrar nesses grupos dos 4 que fizeram tratado com Israel, né? Nesse acordo. Inclusive a Copa do Mundo agora que vai ser em 2022, Israel, o povo israelense pode entrar normalmente no país que vai sediar a Copa do Mundo sem problema nenhum, porque foi feito um acordo comercial e um acordo de paz também com esses países. Então tudo está indicando, né? Tudo está fechando para a vinda do Senhor Jesus, e nós precisamos se atentar para essa realidade. Uma coisa, pastor Rodrigo, que eu fico observando é a dificuldade que a sociedade
né, que a sociedade está em ouvir a verdade. Porque a realidade é uma só. Quando você começa, né, como sempre a gente tem falado, o pastor Giovanni, o senhor tem sempre dito, sobre a programação preditiva. Quando se começa a falar muito de um assunto, esse assunto pode ser uma mentira que ele passa a ser aceito pelas pessoas. Antigamente, um homem dar um beijo em outro homem era uma aberração. Uma mulher dar um beijo em outra mulher era uma loucura. Hoje em dia, se você vê isso acontecer, aos olhos das pessoas, isso está meio que como se fosse normal, né? Parece que é normal. Por quê? Porque isso já vem sendo repetido, essa fala, essa anunciação, essa prática vem sendo anunciado com tanta frequência que a mente das pessoas estão sendo programadas para receber isso com naturalidade. Pelo contrário, a mentira está sendo tão anunciada com frequência que hoje, quando se fala a verdade, as pessoas tomam um espanto. Hoje, quando alguém escuta um pregador pregando a verdade, ele não tem paciência de ficar na live até o final para ouvir as verdades até o final. Quando se está ali, quem sabe, contando a mentira, falando bobagem, falando um monte de coisa que não tem nada a ver com as verdades bíblicas, tem uma montoeira de gente ali, aquela coisa toda, aquele agito. Quando se prega a verdade, você percebe que é um grupo seleto de pessoas que realmente sabem o que querem, porque a maioria não suporta mais ouvir a verdade. E Paulo já havia dito isso, que no final dos tempos a verdade geraria comichão nos ouvidos das pessoas, ou seja, coceira, desespero na audição das pessoas. E é o que está acontecendo nos dias atuais, pastor Rodrigo. Então, e outra coisa, gente, Fernanda, esse robô aí, Fernanda Aparecida, ainda não está nem ligado ele está só nas nuvens, não ligou a ele ainda, pastor Rodney, como é que fala lá, que eu falei agora há pouco? Inteligência artificial. Isso, exatamente. Imagina quando esse robô estiver ligado na própria inteligência artificial. Ele vai dominar, né? Imagina uma série de robôs desses. E olha só, pastor Goni, olha essa matéria, que é recente agora. O dia 14 de dezembro agora. Os judeus estão se fantasiando de muçulmanos para orar livremente no monte do templo, revela a mídia israelense. Aí fez uma pergunta se é real, né? Aí um rabino colocou esse versículo, Isaías 2:2, ó. Nos dias que virão, a casa do monte de Hashem, né, permanecerá firme acima das montanhas e elevar-se-á acima das colinas, e todas as nações devem contemplá-lo com alegria. E aqui está um comentário abaixo falando, né? E agora o pessoal judeu, eles estão tentando adorar no monte lá, né? Fantasiado aí de muçulmano. Situação, hein? E a gente vê realmente aí, igual você comentou, né? As alianças sendo feitas, inclusive o versículo que nós colocamos aqui, que o versículo foi, deixa eu pegar ele aqui, esse versículo aqui, ó. Olha lá. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próxima o verão, né? Então a gente vê, pastor Claudinei, realmente que esse verão está se aproximando. A gente vê que a nossa redenção está mais próxima do que nós possamos imaginar, gente. Pode ser que aconteça agora, ou daqui a alguns minutos, né? A gente não sabe aí o momento e a hora, mas os sinais estão claros. Sem contar também com os sinais, se a gente for falar aqui, vai esticar a live mais ainda, mas tem um caso, pastor Canei, um videozinho que me chamou a atenção. Até chorei quando vi esse vídeo. O tornado que passou lá nos Estados Unidos, né? Kentucky, acho que foi a cidade, foi a mais atingida. 30 tornados no mesmo dia. Destruiu, devastou a cidade. Alô, Eliezer, de Israel, Deus abençoe, grande Eliezer. Falamos um pouquinho sobre Israel agora há pouco, Eliezer. Então, pessoal, o que acontece? Olha só esse vídeo, pastor Claudinei, esse rapaz aqui que está no vídeo, ele mora nessa cidade, a Kentucky, que foi destruída pelo tornado, e ele senta no seu piano e começa a tocar o seu piano com uma casa toda destruída, sem telhado. Olha só a situação, gente. Olha aí.
Playing his piano in his roofless house, destroy. Opa. Porque parece que travou. Travou o sinal? Travou aí, pastor Rodrigo? Pastor Rodrigo também acho que travou a imagem dele lá, né? Deve ter travado a imagem dele e também a imagem do vídeo, né? Pelo que dá para perceber, travou a imagem dele. Nós vamos prosseguindo, eu creio que ele vai tentar restabelecer o contato novamente, né? E você que está nos acompanhando em casa, no trabalho, onde quer que você venha estar, que você possa se alertar para essas palavras, que você possa se atentar para tudo que nós estamos falando para você, dentro dessa oportunidade, à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 10, verso 22, a seguir, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão, e irão se odiar uns aos outros, tudo isso por causa do nome de Jesus. Tudo que acontece, que está acontecendo contra a igreja do Senhor, contra os escolhidos do Senhor na face dessa terra, nada mais, nada menos é por causa do nome de Jesus. O ódio contra você, a raiva que as trevas têm de você. Se você for observar, você que serve a Deus de verdade, você, quem sabe, você já teve essa experiência, de você, quem sabe, ir em um supermercado, em um terminal de ônibus, ou no calçadão aí da sua cidade, em algum ajuntamento de pessoas, que do nada, a pessoa olha para você e começa a te olhar com um olhar de ódio. Do nada, a pessoa começa a olhar para ti e você vê que a pessoa está com vontade de pular em você, se possível, sem você nunca ter feito nada para a pessoa, sem você nunca ter visto sequer essa pessoa, mas você vê aquele olhar de ódio, aquele olhar de fúria contra a sua vida. Isso nunca aconteceu contigo? Você que está nos acompanhando, você nunca passou por isso, e você está em um lugar e de repente você percebe que tem pessoas que estão te olhando com aquele olhar de ódio. Você entra dentro de um ônibus e de repente você percebe que tem uma pessoa lá na frente que começa a olhar, caçar você no meio das pessoas e te olhando com aquele olhar de raiva, de morte. Mas por que disso? Jesus está dizendo, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Quem sabe aquela pessoa, nem ela sabe por que ela está te olhando daquela maneira. Mas você que está do outro lado, você sabe que ela está te olhando daquela maneira, porque dentro dela há uma força contrária, que não é o mesmo que atua dentro de você, que é o Espírito Santo. Que não é o verdadeiro Deus que habita em você, habitando também na vida dela. Por isso, desse ódio, dessa raiva. Quantas pessoas aqui em nosso meio, pastor Rodrigo? Voltou? Deu certo? Voltei. É porque aqui tá faltando memória RAM aqui. Aí você tem que aumentar. Beleza. Então, o que eu estou dizendo aqui, quantas pessoas aqui, pastor Rodrigo, em nosso meio, que muitas das vezes, né, no trânsito, no trabalho, no mercado, no shopping, no meio do ajuntamento de parentes lá da família, você percebe aquele olhar de ódio, aquele olhar de revolta, de fúria, sem você ter feito nada. Do nada você vira, você pega a pessoa te medindo com aquele olhar de fúria e de ira. Mas o porquê disso? Jesus disse em Mateus 10, verso 22, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Na realidade, o ódio não é simplesmente contra nós, o ódio é contra aquele que habita dentro de nós. A revolta é contra aquele que mora dentro de nós. Essa revolta que você vê que o mundo tem dos evangélicos, que o diabo tem dos evangélicos, na realidade não é contra os evangélicos em si, contra os que servem a Deus em si. A revolta é contra quem mora dentro de nós, porque quem mora dentro de nós causa a fúria nos demônios, pastor Rodrigo. Com certeza, pastor Claudinei. Com certeza. Mas tem um versículo que fala aqui, né? Inclusive, depois eu vou pôr aqui na tela para os irmãos. Olha só esse versículo aqui, irmãos. Pontos aqui. Vamos lá. Olha lá. Mateus 10, 22, olha lá. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí eu te pergunto, quantas pessoas que saíram da igreja por causa do homem? Eu saí porque eu fez isso, fez aquilo. Mas quem morreu por nós na cruz, irmão, não foi o homem, não foi a mulher, foi Cristo. Se eu fosse olhar para o homem, hoje, ele não estaria na igreja. Mas nós temos que olhar para quem? Para Cristo, que é o autor
e consumador da nossa fé. E, pastor Claudinei, para encerrar aquele videozinho lá do que eu tinha comentado, eu estava falando sobre o que mesmo? Até esqueci. Falando sobre o tornado que passou os 30 tornados, mais de 30, que aconteceram nos Estados Unidos, e o rapaz ali com a casa destruída, tocando piano e com certeza adorando a Deus. Né? Você sabe o que eu pensei ali? O rapaz tocando o piano, remetendo à igreja, e o mundo um caos. Olha só, a tranquilidade do senhor, dá uma olhadinha. A video of a Kentucky man playing his piano in his roofless house, destroyed by the tornado, is going viral on internet. Olha lá. Olha a casa dele, sem telhado, sem nada. His sister Whitney Brown was busy unpacking what... O que você achou dessa cena? Isso é realmente o sentimento daqueles que estão na presença de Deus, independente do que está acontecendo no mundo exteriótico, dentro está a paz e a garantia de uma vida eterna. Pode o mundo inteiro desabar, quem está com Jesus está em paz por dentro. Amém. Meus irmãos, com essa live abençoada, nós queremos convidar você que talvez foi magoado, talvez você apontaram, né, o dedo para você, te criticou, você se afastou do caminho do Senhor Jesus, ou você que está nos ouvindo agora e ainda não aceitou a Cristo, que você possa, neste momento, aceitá-lo. Escreva aí, pastor, eu quero voltar para Jesus. Pastor, eu quero aceitar Cristo. E eu vou convidar o pastor Claudinei para fazer esta oração. Mas antes, eu queria mostrar aqui, né, também o canal do meu amigo, o pastor Claudinei, que é um canal também, por sinal, abençoado. Deixa eu liberar aqui a tela. É um canal muito abençoado. Eu queria que os irmãos também se inscrevessem nesse canal. Não é aquele canal que nós indicamos, é um canal de Deus, um homem de Deus, né? Conteúdos abençoado. Aí está. Somos mais de 10 mil inscritos, vai chegar a 100 mil. Bem rápido, Deus quiser. Amém, amém. Olha aí, gente. Hoje ele fez uma live ali, ó. Oração extraordinária, né? Isso, para um dia... oração para um dia extraordinário. Ó. Bênção de Deus. Deus tem prazer em abençoar pessoas assim. Olha lá, que bênção. Pastor, pode falar um pouquinho do seu canal? Fica à vontade, meu querido. Obrigado, pastor Rodrigo, e a todos que estão aqui, que já se inscreveram lá no nosso canal, né? Nós estamos aí caminhando aí para os 15 mil inscritos, né? E eu quero agradecer o pastor Rodrigo, né? O pastor Giovanni, lá do canal Povo da Fé, a todos que têm nos apoiado e nos ajudado, a todos aqueles que têm caminhado conosco, para se inscrever nesse canal, que nós diariamente estamos com lives às 7 horas da manhã e também às 18h30, né? Eu fiz uma live hoje às 18h30, mas ainda não foi programada, né? Ainda não está no ar aí aparecendo para todos, né? Mas nós fizemos às 18h30 e logo mais, né? Logo mais, no horário da meia-noite, eu estarei ao vivo com todos vocês, tá? Juntamente com a minha esposa, numa oração. Hoje, uma oração especial. Você que pode, se inscreva no nosso canal, nós queremos te adotar em oração. No nosso canal, se você dá uma navegada aí, você vai encontrar todas as linhagens de ensinamento, de mensagem, todas as linhagens de pregação, isso sem contar que você pode também fazer um tour em Israel, né? Porque nós tivemos ali nos anos que nós moramos em Israel, eu apresentei 96% do país de Israel através das lives. Então, se você entrar no nosso canal, você vai encontrar todas as cidades que Jesus passou, todas as regiões que Jesus fez milagres, aonde Davi esteve, onde Abraão, onde todos os homens do passado estiveram, né? Os nossos pais da fé, aonde Paulo esteve, né? Principalmente em Cesareia Marítima, toda essa região aí, nós estamos apresentando em lives ao vivo, Getsemane, onde Jesus suou gota de sangue, Monte das Oliveiras, onde Jesus ensinou o Pai Nosso, também onde Jesus teve a sua ascensão, muitos lugares interessantes, onde Judas se enforcou no Vale do Quidron, e tantos outros lugares que se você entrar aí, você vai encontrar muita novidade, e tem muitas bênçãos de Deus, lives com o pastor Rodrigo, o pastor Giovanni, com grandes homens de Deus aí, e é um privilégio da parte de Deus. Obrigado a todos, e eu estou contando aí com a sua inscrição no nosso canal. Obrigado ao Fábio Luciano, que já deixou aí, né, o link do canal do pastor Rodrigo e também do nosso canal, né? Que Deus abençoe. Obrigado a todos vocês e estamos juntos na mesma fé. Obrigado, Josiel Silva. Isso. O Josiel Silva é ele que é o de Israel ou...
pastor Rodrigo? Não, é o... Como é que chama? Eliezer. Mas o Eliezer mora em Israel? Então, ele fala muito de Israel. Tem muita matéria que ele traz. Eu não sei se ele mora lá. Eu não perguntei para ele. Legal, mas ele gosta muito. Olha aqui, também temos um canal também aqui, irmãos. Esse canal é um canal... Na verdade, a gente faz oração também lá. Nós fazemos o clamor da meia-noite e também fazemos o clamor do dia, tá? Às 5 da manhã e às meia-noite. E eu queria convidar você também para poder se inscrever nesse canal. Também é um canal de escape, né? Porque como tá tudo amarelo o canal principal, possa ser que sofre algum strike ou sair do ar, os irmãos têm acesso a esse canal aqui, que é o canal secundário. Nós poderemos fazer live neste canal, se caso der alguma pane no canal principal. Tá bom, meus irmãos? O canal chamado também Clamor do Cristão. Amém, meus queridos? Pastor Valdinei, sem mais delongas, poderia fazer a oração para nos abençoar aí, em nome de Jesus. E eu espero você, meus irmãos, também. À meia-noite vou estar orando com vocês. Se vocês puderem acompanhar nós lá, é bem-vindo em nome de Jesus. E não esqueçam de se inscrever no canal do meu querido pastor Claudinho de Oliveira. O link está aí embaixo também na descrição da live, meus irmãos. Pastor Claudinei, fique à vontade. Amém. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, então. Obrigado a todos pela sua atenção. Que o Senhor venha fazer coisas grandes na vida de todos vocês. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos em oração e eu quero apresentar a vida de todos aqueles pelas quais estão nos acompanhando em casa, no trabalho, no veículo. Pessoas que se voltaram para ti, que te aceitaram, que reconciliaram com o Senhor. Pessoas que estão entregando a sua vida, seus sonhos, os seus projetos em tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar. Nos dê, meu Deus, um restante de 2021 de paz, de livramento. Senhor, salva a nossa família, proteja do acidente, da bala perdida, do atropelamento. Proteja do homem sanguinário nesse final de ano. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida de todos. E peço ao Senhor que venha nos preparar cada dia, meu Pai, para o encontro real com o Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo desde o maior até o menor. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, recaia sobre a vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Ô, glória. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer ao pastor Claudinei de Oliveira, tá bom? E que o Senhor volte mais vezes aqui para fazer live conosco, tá bom? Seja bem-vindo aqui. Semana que vem estamos juntos também lá no canal MME, Ministério de Milagres Extraordinários, viu? Amém, né? Vai lá dar uns glórias a Deus. O vulcão deu uma parada, mas não fala de outro assunto, tá bom? Mas a gente fala. Amém. Amém. Apesar que o vulcão deu uma parada, assim, ainda faltam 8 dias para poder confirmar a sua parada. Tomara que pare, né? Porque se ele voltar na atividade, vai ser pior. Então, orar para que ele não volte, né, pessoal? Porque se ele voltar ali, o vulcão Cumbre Vieira, aí complicou, né? Mas vamos orar para que isso não aconteça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Ô, glória. Lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Sim, irmã Letícia, amanhã vou tentar entrar às 15 horas com a live. Ou às 15 ou às 16 horas da tarde, com uma live aí, falando, né, sobre o vulcão Cumbre Vieira e também demais assuntos referentes aí a sinais que anunciam a volta do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, querendo o nosso Deus.